Fala, comunidade NVO! Estamos aqui hoje com Luiz Felipe Pinheiro Neto. Ele é advogado, é consultor, é marqueteiro e a gente vai discutir hoje um tema bem interessante para os advogados, já que semana que vem é o dia da advocacia e ele vai trazer um conteúdo bem bacana sobre marketing para advogados. Como ele tem conhecimento tanto na advocacia quanto no marketing e ele é estudioso disso, já deu algumas palestras em alguns lugares sobre isso, então assim, ele vai trazer muita informação bacana sobre marketing. Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Edivan. É um prazer estar aqui no primeiro NVOcast. Eu quero ver quando tiver, sei lá, 50 edições, eu vou lembrar que eu estava lá no primeiro. O nome é a ideia dele, tá? Então isso aqui é realmente o início de uma coisa que foi ele quem foi um dos grandes incentivadores. Ele e Luiz, que está aqui de trás das câmeras, Luiz Henrique também incentivava isso, já fazia era tempo. A gente está com dois Luiz aqui, um na frente da câmera e outro atrás. E vai ser muito bacana trabalhar com vocês, conversar com vocês sobre essa questão do marketing para a advocacia, porque eu gosto muito de fazer uma analogia com a questão da criança. O advogado ele sai da faculdade com muito medo de fazer marketing, de fazer publicidade. E por quê? Porque ele não conhece as regras, porque durante a faculdade ficou advogado, ficou professor, ficou todo mundo dizendo, olha, não pode isso, não pode aquilo, que nem aquela criança, que a mãe disse, não pode isso, não pode subir ali, não pode fazer, não pode correr. E aí o que é que acontece com essa criança? Ela vai se tornar um adulto cheio de ansiedade. E é o que acontece com o advogado. Ele sai da faculdade com muita ansiedade para se vender. E aí é bacana a gente poder conversar aqui. Ah, legal. E assim, só para introduzir, eu sou formado em Direito, advoguei por muito tempo, faz uns 3 anos, 4 anos que eu não advogo. E esse tema que ele vai trazer é novidade para mim também. E, Luiz, eu não sei se é de acordo, se você concorda com isso, mas eu acho que falta também um pouco de curiosidade de nós, membros da advocacia, de ir buscar a informação onde está e realmente muitas vezes confundimos as coisas e acaba levando para um lado de proibição, quando nem tem tanta proibição. Mas, como eu disse, faz uns 4 anos que eu estou fora, então me diz aí, o que tem de novo, como é esse marketing para advocacia, o que pode, o que não pode, porque no meu tempo eu não podia abrir meu escritório com um contador, por exemplo, e hoje, como é? Ainda não pode, mas tem algumas coisas que a gente tem muito mais liberdade do que tinha 2, 3 anos atrás, e até como você falou, pelo medo que botam na gente, a gente acaba não indo atrás do provimento, do estatuto, do código de ética e disciplina, e aí acaba achando que tem muito mais coisa proibida do que realmente tem. Principalmente porque a gente se baseia muito, claro, no estatuto, a gente, só para dar um panorama, nós temos 3 normas sobre publicidade, então já começa que não é simples. A gente tem o estatuto da advocacia, o código de ética e disciplina, e tínhamos um provimento, que era o provimento 94/2000. Esse provimento, ele era muito antigo. 2000 não faz muito tempo. A gente não tinha o Orkut em 2000. Então, para você ter uma noção, obviamente não sabe ali nada de Instagram, de Facebook, de Google, de YouTube, de lives, de nada. Então, esse provimento já estava num processo de substituição dele, só que com a pandemia esse processo acelerou. E aí o ano passado a gente teve o provimento 205 de 2021. E esse provimento, ele vem justamente o quê? Modernizar esse antigo provimento 94 de 2000 e também alterar ali algumas coisinhas. Então ele está muito mais adaptado ao mundo que tem o WhatsApp, ele menciona o WhatsApp, ele está muito mais adaptado à questão do e-mail, à questão da publicidade ativa, de você impulsionar publicidade no Facebook, no Google. Ele está também ali adaptado à realidade dos coworkings, que é uma coisa que você não tinha antigamente. Porque justamente o que é que a gente tinha no Código de Ética e a gente tinha no Estatuto, no Provimento 94? A ideia de que eu não posso ter atividades coligadas. Então eu não posso abrir um escritório junto com um contador, por exemplo. Veja, nada impede que você faça o quê? Que você tenha uma parceria com um contador. Você chega num cliente e diga, eu vou fazer a sua recuperação tributária e esses cálculos aqui tem um parceiro meu que é contador. Agora, oferecer um serviço conjunto, nós dois, eu, contador, com advogado fazemos, isso daí não podia. E você também não podia justamente ter os 2 serviços no mesmo escritório, no mesmo local, na mesma sala. Tanto que, para você ter ideia, quando a gente se formou, o quê? Eu me formei ali em 2009.
existia uma discussão muito grande se você podia alugar salas em espaço comercial, já que aquele espaço comercial, espaço de empresarial, né, ia ter sala de advocacia e também que não era advocacia. Muita gente na OAB defendia que seria um espaço só para advogados, então um prédio só para advogados é que funcionaria. Claro que isso não vingou, isso caiu, mas para ter ideia como essa discussão era muito complicada. E aí, nesse provimento do ano passado, eles dizem, olha, ainda não pode. Então eu não posso abrir a minha sala junto com um contador, um arquiteto, não posso oferecer serviço em conjunto. Mas aí, o provimento, nessa ideia de atualizar as coisas, o que é que ele faz? Ele diz, mas coworking, porque era uma demanda da advocacia saber isso. Né? Pessoal, todo mundo estava abrindo coworking, estava procurando, era uma opção muito mais inteligente, muito mais econômica, muito melhor. E na pandemia isso se tornou mais evidente, porque você consegue ali, ó, eu quero trabalhar numa sala ou num mesão, quero alugar sala só para reunião, então é a melhor escolha. E a advocacia, como é que isso vai funcionar? E o provimento diz, pode. Porque é diferente de eu me juntar com um arquiteto, um contador, para nós dois termos uma sala em conjunto e oferecer um serviço em conjunto. Havia uma relação horizontal ali. Quando eu alugo o coworking, eu não estou com uma relação horizontal com as outras pessoas ali do coworking. Eu estou numa relação de consumo com o dono do coworking, com vocês. Então, por exemplo, eu alugo um espaço aqui. Eu tenho uma relação com vocês. Não é uma relação, aqui tem filmmaker, aqui tem programador, aqui tem arquiteto, eu não tenho uma relação com eles. Da mesma maneira, é como se eles estivessem alugando salas, que nem antigamente a gente tinha um espaço empresarial. Então o provimento, ele veio deixar isso muito mais claro. Advogado pode ir para o coworking? Pode. Né? Foi uma das modernizações que ele trouxe. Ele mantém certas proibições, mas essa liberação foi muito bacana. E o que é legal é que ele, no provimento, ele usa a palavra coworking, né? Você me mostrou, então assim, foi muito específico e meio que adaptando, meio não, adaptando realmente a uma realidade moderna, né? Ao que é hoje, o dia a dia. Então assim, e para contar a história, eu sei que você é nosso amigo já de longa data, você já sabe essa história, mas quem vai assistir não sabe. A gente, nós, eu, Camila e Carolina, quando pensamos em abrir nosso coworking lá 12 anos atrás, se chamava Escritórios Virtuais, nós três advogados, nós pensávamos exatamente nesse sentido. É mais inteligente, é uma otimização de recursos, você tem contato com outras pessoas que não são da sua área, e aí a gente conseguiu trazer essa ideia e foi crescendo e hoje estamos onde estamos. Mas o que eu achei muito interessante nesse provimento foi realmente o nome coworking está presente. Isso é muito legal, que mostra que o Conselho Federal da OAB está vendo as mudanças e a evolução social, né? Então isso é muito importante. E realmente é bem interessante porque, como você falou, ele fala a palavra coworking, porque é um provimento que não tem assim vergonha de tratar as coisas pelo nome que tem. Em vez de chegar num aplicativo de conversas, chega e diz WhatsApp. Você pode dar o seu WhatsApp para o cliente, você pode ter uma lista de transmissão de WhatsApp, você dá o nome ao que é devido. Né? Então é muito interessante. E já também esse provimento prevê que, se necessário for, ele vai ser atualizado. E não vai mais esperar 20 anos, 21 anos para ser atualizado. O que é que vai acontecer? Eu vou ter um comitê regulador, que esse comitê vai servir para duas coisas. Ele não vai punir, né? Não é feito para punir. Ele é feito para você ter uma unificação da jurisprudência dos TEDs. Então, TED é o Tribunal Disciplinar. Então, como é que o Tribunal Disciplinar de São Paulo vai ver a questão do TikTok? Como é que o Tribunal Disciplinar do Rio de Janeiro, de Minas, do Ceará? Em vez de ter entendimentos díspares, como a gente tem hoje em dia para muita coisa, eu vou ter esse comitê meio como um STJ, ali unificando a jurisprudência. Então, primeiro papel dele. E segundo papel, ele vai revisar o provimento. Então ele vai ver o que vai ser necessário. Porque hoje a gente tem uma realidade que é muito dada pela tecnologia e amanhã essa realidade pode mudar. Porque amanhã pode surgir um novo aplicativo de uma nova rede social bombando, amanhã pode ter alguma alteração no Instagram, no WhatsApp ou no Telegram que mude a maneira como a gente usa esses aplicativos. Então vai ter esse comitê. E uma coisa muito interessante para o advogado aqui do Rio Grande do Norte.
A presidente desse comitê, foi eleita recentemente, é uma advogada aqui do RN, né, a doutora Milena Gama. Então a gente tem essa facilidade que é alguém do nosso estado lá tratando de marketing. Então, quando ela for ouvir, claro, esse comitê, a ideia é que ele vai ouvir o Brasil inteiro. Mas certamente ela vai ouvir muito mais aqui, né? Ela vai parar para escutar o que é que a gente está querendo. Então, normalmente um estado que está mais longe da discussão, agora a gente está bem pertinho. E também por que a gente está bem pertinho? A votação do provimento foi pelo YouTube, a gente estava acompanhando pelo YouTube. Isso não acontecia antigamente. Então, uma coisa muito bacana para o advogado é entender isso. Está tendo muita alteração e as coisas estão ficando muito mais acessíveis, né? E ele tem que vencer certos preconceitos que ele tinha. E aí deixa eu lhe perguntar, já você está trazendo já o mundo virtual na coisa e realmente a gente tinha tem, né, no nosso estatuto a não captação, você não pode ser agressivo no seu marketing. Quando a gente viaja para países fora, a gente vem em cima do táxi, né? Vê os outdoors lá, dizendo lá, advogado de família ou advogado criminal. Então, assim, aqui a gente já não pode fazer esse tipo de marketing e tal. No ambiente virtual, para uma live, para no Instagram, ou até mesmo nas listas de transmissão, como você falou, quais são os princípios que realmente limitam o advogado? O que pode, o que não pode fazer isso? É bem interessante que nessa questão o provimento ele acompanha o Código de Ética, ele acompanha o provimento 94 antigo, ou seja, os princípios da publicidade são os mesmos, eles não foram alterados. Que princípios são esses? Primeira coisa, eu devo ter um caráter informativo na minha publicidade, o que é diferente de captação de clientela. E aí, sempre a gente teve isso. Eu posso fazer prospecção, que é o permitido, com caráter informativo. Não posso fazer captação. Só que o que de acha captação? Nunca se disse antes. O provimento 205 vem agora e diz: captação é quando você, está tentando vencer pelo preço, que nem varejo. Então eu chego e digo: habeas corpus a R$1.000. 50% de desconto aqui na recuperação tributária, né? Então eu estou tentando convencer pela questão do preço. Ou então, eu vou, por exemplo, tentar fazer com que você litigue, ou seja, é a indução ao litígio. Estou dizendo, olha, Erivan, processe o Estado, processe fulano, processe cicrano. Então, quando eu vou nesse marketing, te induzindo a me contratar, te induzindo mesmo assim, direcionando a litigar, te induzindo à questão do preço, isso é captação que é proibido. O que eu posso fazer é a informação. Então, eu vou informar o cliente de um direito dele. Só que aí a pessoa vai dizer, eu só vou informar por informar? Não. Aí é que está um erro de 90% assim das pessoas quando pensam no marketing jurídico. Informar não quer dizer que eu não possa conscientizar a pessoa sobre a necessidade de contratação. Eu posso muito bem te informar do direito, mas ir fazendo isso de uma maneira que, quando a gente der fé, você entendeu que você tem um problema, entendeu que esse problema tem uma solução e entendeu que essa solução passa por um serviço jurídico e eu tenho o melhor serviço jurídico. É um diálogo, e um diálogo que vai sendo construído aos poucos. Então não é na primeira postagem no Instagram, não é na primeira vez que você visita um cliente que você vai conseguir convencer isso, mas com um trabalho constante e entendendo que você não vai só jogar informação no colo do cliente, vou informar. Mas você vai fazer essa informação levando ele a se conscientizar, isso vai ser o determinante, aí vai ser o diferencial na sua publicidade. Então tem muita gente que diz, eu não posso fazer publicidade porque o OAB deixa só que eu informe, né? Só que eu faça o conteúdo. Eu disse, meu amigo, esse é o melhor marketing, o marketing de conteúdo. Dê graças a Deus porque tem que ser assim, porque eu nivelo as pessoas por quem sabe produzir melhor conteúdo. Claro, vai ter distorção por conta de dinheiro, por conta de tradição, vai ter. Só que essas distorções por dinheiro e tradição são menores quando eu nivelo a galera pelo conteúdo. Então tem essa grande questão que para algumas pessoas é um limitador, mas para mim, na verdade, é uma das grandes vantagens da publicidade na advocacia. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje a gente sabe que vou entrar um pouquinho nas questões mais técnicas do marketing, mas assim,
o tráfego orgânico ele não apresenta mais resultados satisfatórios no caso de conversão em contatos ou coisas do tipo. Para o advogado, ele pode fazer tráfego pago, ele pode usar aquelas ferramentas que o Meta ou o Google dá de patrocínio de publicidade, mesmo que seja indireta, como você está falando? Pronto, é justamente pelo provimento 94, né, o antigo ali de 2000, não se tinha nenhuma limitação. Então isso ficou, até porque tráfego pago nem existia. E aí isso ficou um pouco a depender de cada seccional. Tinha seccional que dizia pode, São Paulo, pode. Tinha seccional que dizia que não era possível. Então você tinha muito essa limitação. Então, no meu estado não pode e no seu pode. Aí pior para escritório que tem filial. Então, numa filial pode e na outra não podia. Era essa loucura. O provimento agora 2021, ele é muito claro. Eu tenho publicidade passiva, que ali é publicidade o quê? Do Instagram, quando você vai ver o meu perfil, do YouTube, quando você vai no meu canal, na minha página. Só que eu tenho a publicidade ativa, que é pelo tráfego pago. Então você pode fazer o tráfego pago pelo Meta, ali pelo Instagram. Então você vai pegar aqui o celular e vai aparecer a postagem patrocinada, desde que respeite ali certas restriçõezinhas, né? O Google também, eu coloco, por exemplo, pensão alimentícia no Google na minha cidade e vai aparecer como resposta sugerida, né, que é aquelas respostas pagas no Google AdWords, vai aparecer o escritório de fulano né, tratando de pensão alimentícia. E são poucas assim as limitações. Na minha publicidade passiva, um exemplo, né? Na minha publicidade passiva eu posso colocar uma foto do meu escritório, comentar sobre ele, ou seja, dar lá no meu Instagram um panorama do meu escritório físico, se eu tiver um escritório físico. Na publicidade ativa eu não posso fazer isso. Tem que ser de conteúdo. Que aí, inclusive, pega, por exemplo, já vi muita gente dizendo eu não sei se eu vou para um coworking porque tem cliente que gosta de ver o escritório físico. Meu amigo, no Instagram você não pode ficar exibindo o escritório físico tão facilmente. Você pode na publicidade passiva. Mas na paga, que é justamente, né, essa que vai dar mais resultados, então ali o tráfego pago, na publicidade ativa, você não vai poder mostrar o escritório. Você vai colocar o conteúdo, o benefício que aquele conteúdo vai ter para o cliente, a vantagem que ele vai ter. Então, eu vejo muitas vezes a pessoa dizendo, nossa, eu só vou conseguir advogar quando puder pagar 5 mil reais por mês numa sala e pagar 50 mil reais de equipamento, sendo que não é isso que vai atrair o cliente. E, por experiência, além minha, eu trabalho hoje, eu coordeno um curso que tem 1.500 advogados do Brasil inteiro. Eu lido com advogados de todo o país mesmo. O cliente que só se interessa pela sala chique é o que vai dar mais problema para pagar, é o que vai te encher o saco. Porque ele não está ali querendo saber da sua resposta para o problema dele. Ele não está querendo saber da sua solução. Ele quer saber do seu status. É diferente. O cliente que a gente tem que atrair é o que quer soluções. Ele sabe que eu sou bom de resposta e aí ele está atrás disso. Claro, se a pessoa, não estou dizendo nunca faça o escritório, se a pessoa quiser, depois monta o teu escritório de mármore, não sei o quê, mas dizer que isso é um impeditivo... Hoje já tem ferramentas, não é isso? Exato. O impeditivo é você não ter conteúdo. Porque justamente quando você falou do tráfego pago, a galera não vai ver o escritório, vai ver o conteúdo. O que você traz de solução. Exato. E justamente, você muitas vezes vai mostrar que escolheu um coworking por solução, por exemplo. Por quê? É chegar para o meu cliente e dizer, olha, eu podia estar gastando, por exemplo, tanto de aluguel, mas tanto de condomínio, mas tanto de internet, aí ter a dor de cabeça de contratar uma pessoa para fazer a faxina, e encargo trabalhista, e não sei... Eu escolhi reduzir tudo isso em X por mês que eu pago aqui. Se eu, para o meu serviço, para o meu negócio, meu escritório, tive essa inteligência de reduzir gastos, imagina o que eu posso fazer para o seu. Isso é pitch de vendas até. Isso é pitch de vendas até. E não só, você já pensou que esse recurso que você poderia estar botando no escritório, lá naquela estrutura física, você poderia estar fazendo tráfego pago?
Exato. Olha só, se você tem os 5 mil reais, vamos lá, que o Luiz colocou, se você tem esses 5 mil reais para colocar uma estrutura física e você gasta, não sei, com serviços a mais que você possa ter, ou com horas de sala, ou qualquer coisa, R$ 1.500 num coworking. Né? E Luiz sabe bem a realidade que nem precisa disso tudo, mas suponhamos que sim, você precise disso e que gaste 1.500. Você já imaginou quanto seria R$ 3.500 em divulgação de conteúdo que você é capaz, que você tem condições de fazer? Então, assim, é um ponto muito, muito forte que a gente tenta abrir a cabeça de muitos aqui para mostrar que, gente, esquece o passado, vamos viver o futuro, porque se você não se divulgar, você não vai conseguir alcançar objetivos. E você falou aí 3.500 na mão de um bom gestor de tráfego faz miséria. Né? Porque tem muita gente que é outra questão. Orçamento, é um Tem grande orçamento. muita gente que diz, eu não vou fazer tráfego pago porque é muito caro, eu não tenho 5, 10, 15, 50 mil reais por mês. Dá para você fazer com 500. É isso aí. Dá para fazer com 500. Dá para fazer até menos. Isso. E entender que isso é um investimento. A gente tem que é justamente uma coisa que não passam para a gente na faculdade, entender que o marketing não é um gasto, é um investimento do meu trabalho. Porque não adianta eu ser o melhor advogado do mundo e ninguém sabe disso. Eu sou o melhor do mundo, mas só a minha mãe sabe. Não adianta. Então você tem que se vender. É isso mesmo. Ô Luiz, mudando um pouco, mas mantendo na parte de marketing e de estatuto. Os advogados sempre puderam dividir a profissão com a magistratura. Né? Com a magistratura, não, perdão, com o magistério. Então, assim, quando ele divulga cursos, ele como professor, isso tem algum efeito dentro do Estatuto da Ordem, sabendo, sei que são profissões distintas e tal, mas tem algum efeito? Porque assim, você acabou de dizer, você coordena o curso, faz a propaganda lá do curso da Fabiana. Diz aí. Pessoal, ele está falando justamente porque eu trabalho no curso Você Tributarista, que é da Fabiana Tomé. Você coloca aí no Instagram, Prof. Fabiana Tomé, acha facilmente ela, que é um curso de prática tributária para o país inteiro, um curso online. Então aí a gente tem aluno aqui do Rio Grande do Norte, Ceará, São Paulo, Rondônia, tem todos, a gente mapeou, já tem todos os estados, é bem legal. E aí nessa situação, como a Fabiana, que ela é advogada, não precisa trazer nem currículo, competentíssima no direito tributário, influencia, tem alguma limitação que ela não pode falar nos anúncios dela? O que pode, para não haver essa confusão da coisa? Bora lá. Primeiro que você falou, né? Eu posso ser advogado e professor. Na verdade, eu posso tecnicamente ser advogado e ter qualquer outra profissão. Eu sou advogado e publicitário. O que a OAB justamente ela limita é que eu posso divulgar a minha outra função sendo a de professor. Então eu não posso ter um site do meu escritório e nesse site do escritório dizer advogado e publicitário, ou advogado e contador. Eu poderia, no máximo, advogado e professor. Então eu, como publicitário, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado para que minhas duas vidas profissionais fiquem muito distintas. Como professor, então. Como professor, se eu for professor de cursos jurídicos, o próprio provimento ele diz que o marketing de cursos jurídicos vai seguir os mesmos princípios e as mesmas regras do marketing jurídico em si. Claro que na prática a gente acaba tendo algumas permissões a mais, por assim dizer, né? Tem um pouquinho menos de restrições. Porque, por exemplo, o advogado ele não pode expor nome de cliente. Então eu posso ter os melhores clientes do mundo, assim, nossa, eu tenho a Fiat como cliente, eu não posso dizer que a Fiat é minha cliente, né? Tem essa regra lá. Eu não posso, por exemplo, expor uma sentença que eu ganhei. O número da sentença tem essa limitação. Um professor, ele poderia chegar e dizer, fulano é meu aluno, teve esse resultado, cicrano é meu aluno, teve esse resultado. Então, um pouco menos de restrição. Só que mesmo assim, ele vai ter que seguir uma série de princípios, ele vai ter que seguir, por exemplo, a questão, né, de você não poder ser sensacionalista, não poder... Até que são princípios éticos de maneira geral, né? Então, mas ele vai ter sim essas limitações. Agora, muitas vezes é muito benéfico para ele ser visto como advogado e professor. Por quê? Porque os clientes tendem a ver essa autoridade maior nele de alguém que sabe mais, que pesquisa, está constantemente se atualizando. Ele só tem que tomar cuidado como ele vai mostrar isso. Porque pode ser que ele acabe sem querer mostrando o viés muito de um professor teórico demais.
Então o cliente ele vai deixar de ver um cara que se atualiza e passar a ver um cara que só sabe de teoria e não sabe de prática. Então ele tem que mostrar que, sim, ele é um bom advogado, ele sabe prática. Isso ele passa muito, por exemplo, pela fala, não tendo aquela fala muito acadêmica, né? Tendo uma fala mais despojada. E ao mesmo tempo mostra, sim, mas eu também sou intelectual, tenho mestrado, tenho doutorado, pesquiso. Então você consegue equilibrar esses dois, é muito vantajoso. Então, em suma, em resumo, na verdade, os advogados não têm que ter medo de publicidade. Não. Né? Eles, pelo contrário, eles têm que fazer a publicidade. Eles têm que ter medo de não fazer. É isso, porque aí é para qualquer profissão, né? Não fazer publicidade é decretar sua morte profissional. Exatamente. Né? E aí, basta que um pouco de conhecimento, busque e vai lá. E qual o conselho que você dá aí para a advocacia no marketing? O que você acha que tem que focar mais? O que você acha que tem que investir mesmo? Pessoal, assim, minha dica principal é vocês sejam muito claros com os seus clientes. Vocês não estão falando com o juízo. Juízo vocês vão falar na petição, na sustentação oral. Vocês não estão falando com um promotor, com outro advogado. Vocês estão falando com pessoas que não fizeram direito e não querem uma aula de direito. Então, quando vocês estiverem fazendo marketing lá, direito de família, penal, tributário, falem com essas pessoas. Traduzam o direito. Mostrem que aquelas pessoas têm um problema na vida delas e que esse problema pode ser solucionado. Quando vocês mostram isso para essas pessoas, elas vão se interessar muito mais do que num congresso, muito mais do que numa aula chata, porque vocês vejam, eu tenho consciência que estou falando com bacharéis de direito e mesmo assim eu estou usando uma linguagem muito clara, justamente porque o importante não é o floreio da linguagem, o importante é o que está por trás daquilo que está sendo dito. Então, falem com pessoas. Tranquilo? E é isso, pessoal. Luiz, brigadão. É só a primeira vez que você vem, ainda quero você aqui como empreendedor. E aí, galera, se gostou do vídeo, ativa o sininho, dá o joinha e valeu!